Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez para contar uma história sensacional para você nos mínimos detalhes. Vamos falar sobre o primeiro transplante de coração da América Latina, que foi realizado por um guaratinguetaense. No dia 25 de maio de 1968, no Hospital das Clínicas em São Paulo, uma equipe de médicos liderada pelo Dr. Euríclides de Jesus Zerbini realizou o primeiro transplante de coração da América Latina. Dr. Zerbini, guaratinguetaense, foi o quinto médico do mundo a conseguir realizar esse procedimento. Médico cardiologista, Dr. Zerbini era filho de uma família de imigrantes italianos. O seu pai, Eugênio Ugo Zerbini, e sua mãe, Ernestina Teani. Dr. Zerbini nasceu aqui em Guaratinguetá, motivo que muito nos orgulha. Aqui uma curiosidade: Dr. Zerbini era o irmão caçula, o filho caçula de 7 filhos, nasceu prematuro de 7 meses no dia 7 de maio de 1912, o mesmo ano de fundação do Santos Futebol Clube e também do naufrágio do RMS Titanic. Dr. Zerbini estudou até o ensino médio em Guaratinguetá, depois mudou-se para Campinas para terminar o famoso e antigo curso científico no Colégio Diocesano Santa Maria. Em 1930, Dr. Zerbini foi então aprovado entre os 10 primeiros para apenas 50 vagas para o curso de medicina da Universidade de São Paulo. Olha só, entre os 10 primeiros. Mas agora vamos falar então como é que foi essa primeira cirurgia de coração capitaneada e liderada pelo guaratinguetaense Dr. Euríclides de Jesus Zerbini. A história é legal, um pouco trágica, mas a história é legal. O Dr. Zerbini trabalhava no Hospital São Luís Gonzaga, em São Paulo, fazendo cirurgias torácicas em pacientes com tuberculose. Essa era a especialidade inicial do Dr. Zerbini. As cirurgias direto no coração não eram realizadas naquela época, justamente porque envolvia muito risco do paciente perder a vida na mesa de cirurgia. Mas em fevereiro de 1942, uma criança de nome Disney, ou Disney, não sei qual é a pronúncia correta, de apenas 7 anos, veja só essa história, estava trabalhando junto com o pai ali numa oficina mecânica lá em São Paulo, quando o pai deu uma martelada, uma marretada em alguma coisa e um estilhaço de ferro voou com toda a força no peito dessa criança de apenas 7 anos de idade. O destino fez com que ele fosse socorrido ao Hospital São Luís Gonzaga, onde Dr. Zerbini trabalhava. Diante daquele cenário caótico de uma criança com um estilhaço de ferro cravado no peito, Dr. Zerbini então tomou a decisão da sua vida. Eu vou operar o coração dessa criança. E operou. E a cirurgia deu certo. Uma das veias coronarianas, de nome estranho que a gente não sabe falar, precisou ser suturada, deu ponto na veia do coração. E deu certo. As mãos abençoadas do Dr. Euríclides de Jesus Zerbini salvaram a vida dessa criança. Mas não foi um transplante, foi uma operação. Transplante é outra coisa. Tirar o coração de alguém e colocar em outra pessoa. Isso ainda ia acontecer na vida e na carreira de Dr. Zerbini. Mas essa operação do estilhaço no peito de uma criança de 7 anos foi o primeiro contato que o Dr. Zerbini teve em 1942 com uma cirurgia cardíaca. O primeiro transplante mesmo de coração do mundo foi realizado na cidade do Cabo, no dia 3 de dezembro de 1967, pelo médico estrangeiro Christian Bernard. E o paciente que foi operado, que recebeu o coração novo transplantado, teve uma sobrevida de apenas 18 dias. Mas a cirurgia em si obteve sucesso. Ele se recuperou, mas 18 dias depois morreu. No dia 26 de maio de 1968, o Dr. Zerbini e a sua equipe realizaram então o primeiro transplante de coração do Brasil e da América Latina, 5 meses após a realização do primeiro do mundo, lá na África do Sul. Agora eu vou contar para você a história em detalhes desse primeiro transplante de coração. É muito legal, é interessante. João Ferreira da Cunha, o João Boiadeiro, de apenas 23 anos de idade,
que sofria de insuficiência cardíaca, recebeu um coração de Luiz Fernando de Barros, um outro jovem que perdeu a sua vida num atropelamento, num acidente de carro. Depois de constatada a morte do doador, Dr. Zerbini recebeu então uma ligação dizendo o seguinte: temos um coração. Foi o momento então que a equipe de Dr. Zerbini, com 41 profissionais, retirou o coração de João Boiadeiro e o manteve vivo através de uma máquina que fazia o papel do coração. E ficaram então aguardando a chegada do coração do doador lá no hospital em São Paulo. O transplante terminou às 7 horas e 53 minutos da manhã. João Boiadeiro teve uma sobrevida de 28 dias depois ali da cirurgia. Mas a técnica que foi utilizada pelo Dr. Zerbini, diferente daquela técnica que foi utilizada na África do Sul, ganhou notoriedade. Tanto que no outro dia de manhã, o governador do estado de São Paulo, na época, Abreu Sodré, esse aí da foto, ó, antigão, ele foi até o hospital cumprimentar pessoalmente o Dr. Zerbini e a sua equipe de 41 profissionais que acabara de realizar o primeiro transplante de coração do Brasil e da América Latina. Esse feito científico pelas mãos do Dr. Euríclides de Jesus Zerbini, nosso conterrâneo guaratinguetaense, resultou na bondade do governador Abreu Sodré, que liberou grana para que pudesse ser construído então o INCOR, o Instituto do Coração. Olha só aonde foi o nosso Dr. Zerbini, que hoje é especializado em tratamento e pesquisa de doenças cardiovasculares, o INCOR. Vejam só o legado de Dr. Zerbini. Outros 2 pacientes depois foram transplantados também no Hospital das Clínicas até 1969. Um deles teve 60 dias de vida, outro teve mais de 400 dias de vida depois da cirurgia. Já nessa época, o Hospital das Clínicas em São Paulo já era considerado como uma referência em questões cardiológicas, graças ao Dr. Zerbini. Ele se aposentou em 1982 contra a sua própria vontade, mas teve que aposentar. Mas continuou trabalhando com a sua equipe de cirurgia no Hospital da Beneficência Portuguesa até poucos dias antes do seu falecimento. Em 1993, Dr. Zerbini começou a notar que estava aparecendo alguns nódulos, uns caroços no corpo dele, mas não deu muita ligança. Quando ele começou a ter muita dor de cabeça, procurou um neurologista. Foi no neuro que o Dr. Zerbini descobriu que o seu corpo tinha câncer em metástase, ou seja, já estava espalhado pelo corpo inteiro do médico Dr. Zerbini. Dr. Zerbini morreu no dia 23 de outubro de 1993, no INCOR, o Instituto do Coração em São Paulo, vítima de câncer. Ele foi enterrado no cemitério do Araçá, lá em São Paulo também. Agora eu vou precisar olhar minha colinha. Em 58 anos de carreira, Dr. Zerbini, junto com a sua equipe, realizou mais de 40 mil cirurgias. 40 mil. Dr. Zerbini recebeu 125 títulos honoríficos e inúmeras homenagens no estado de São Paulo, também fora de São Paulo e fora do Brasil. Participou de 314 congressos internacionais sobre cirurgias cardíacas, realizou pessoalmente ou através da sua equipe, como eu falei, mais de 40 mil cirurgias durante a sua carreira. Esse médico, esse guaratinguetaense, era patente mesmo. Esse ilustre guaratinguetaense costumava dizer que era seu desejo morrer operando. Tamanho era o seu amor pela cirurgia, e quase cumpriu essa profecia. Afinal de contas, esteve ativo até pouco tempo antes do seu falecimento. Eu, João Vitor, acho que a gente homenageia pouco o Dr. Zerbini. O reconhecimento pelo seu trabalho é pouco em Guaratinguetá. Hoje nós temos apenas e tão somente uma ponte com o seu nome, a Ponte Dr. Zerbini. Poderia ser mais homenageado. Está sepultado no cemitério do Araçá, em São Paulo. Essa foi uma pequena história sobre Dr. Euríclides de Jesus Zerbini, ilustre guaratinguetaense, e foi pelas mãos dele que tivemos o primeiro transplante de coração do Brasil e da América Latina. Eu quero que você compartilhe o nosso conteúdo e se inscreva aqui no meu canal. Muito obrigado, boa tarde, bom dia e boa noite e tchau!
Muito obrigado. Palmas.